E hoje nós estamos aqui com Arthur Petri. E ele conversou com o Renan Santos, que é o presidenciável do MBL, nossos amigos aqui. E o título do corte que a gente vai reagir aqui é Por que a direita está perdendo os debates? Então é o Arthur Petri, meu amigo, que vai comer um churrasco comigo. Eu e ele vamos comer um churrasco, vamos tomar uma ceva, tá? Agora dia 24. Mas antes de conversar comigo, ele conversou com o Renan. E o título do corte é Por que a direita está perdendo os debates. Então, sem mais enrolação, senta dando like, bora pro vídeo. Contigo é uma opinião que eu dei no Flow, que trouxe muita polêmica na internet, principalmente pra galera da direita e alguns militantes do MBL. Que eu falei que os comunistas estão começando a aparecer mais, estão conseguindo conquistar uma boa parte do público, porque eles entenderam como se comunicar com o jovem ou com quem tá na internet. Você concorda com isso? Você acha que a direita parou de conversar sobre problemas reais e eles pegaram esse espaço e por isso eles estão ganhando audiência? É uma pergunta, assim, abre um leque bem grande de discussões, porque, assim, eu dizer que os comunistas estão lidando com problemas reais é um pouco fictício também. Mas o que os comunistas estão fazendo, e é o mérito deles no debate público, é estarem oferecendo para uma esquerda que não tem mais horizonte, um determinado horizonte. Tá certo que o horizonte deles é voltar pra 1917, mas é um horizonte. O que eu quero dizer é, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, ser de esquerda hoje é muito complicado. A esquerda virou mainstream, a esquerda ocupa os espaços de poder, não necessariamente os eletivos, a esquerda ocupa judiciário, a esquerda ocupa espaço na mídia, na academia. Renan, prometa, caralho. Prometa. Eu queria viver nesse mundo da cabeça dessa turma. Eu queria viver, cara. Então, a esquerda é mainstream, galera. Entendeu? A esquerda é mainstream, por isso que quando você liga a Netflix e vai ver a sua sériezinha pra relaxar, tá entupido ali de anticomunismo, entendeu? De preconceito contra a China. Por quê? Porque a esquerda é mainstream, entendeu? A esquerda dominou o judiciário, gente. Por isso, né, que o Gilmar Mendes, lá do STF, basicamente enterrou a luta contra a escala 6x1, né? Passando a boiada da pejotização total, terceirização total da atividade fim. A esquerda é mainstream, entendeu? A esquerda controla as grandes emissoras de TV e rádio, controla as big techs. As big techs são controladas pela esquerda. A esquerda é mainstream, galera. Cara, eu queria, porra, sabe, eu queria viver, mano, nesse mundo. Sabe? Eu tinha que viver nesse mundo, porque não é possível, cara. Não é possível. Sabe? Aí, sabe, isso aí responde a pergunta do Petri. Isso responde a pergunta do Petri. É por isso que a direita tá perdendo os debates, gente. Entendeu? É por isso. É por esse tipo de resposta que a direita tá perdendo os debates. Isso é inocência. Isso não tem cabimento. Sabe? Isso só podia fazer algum sentido quando ele estava falando sozinho. Que se botar qualquer um na frente deles que não seja uma topeira, vai acabar com esse discurso, porque não tem cabimento. Então a esquerda é mainstream da onde? Da onde? A esquerda não quer voltar para 1917. Até porque é impossível a gente reproduzir a quadra histórica do início do século XX e aquela onda de revoluções. A gente tem que criar um novo caminho, uma nova quadra histórica, uma nova forma de revolucionar as relações políticas. Essa galera faz uma caricatura, como se todo comunista fosse um bolchevique. Faz uma caricatura do que a gente entende como revolução. Quando a gente fala em revolução, a gente não está falando em guerrilha, em guerra civil. Essas coisas eventualmente aconteceram nas revoluções do século XX. No século XXI, como que vão ser? A nossa revolução é política. Nós precisamos fazer uma revolução política. A classe trabalhadora organizada precisa assumir o controle do Estado. Isso é a revolução que a gente quer. Como que vai ser isso? A gente não sabe. Ninguém quer emular 1917, 1949. Ninguém quer emular. A gente precisa de uma revolução política. Como é que vai ser? Uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu garanto que não vai ser da forma que foi no século XX. Eu não sei como vai ser.
Mas eu sei como não vai ser. E não vai ser igual foi no século XX. Porque não dá pra voltar no tempo, isso é um anacronismo do caralho. Entendeu, Petri? A tua resposta tá dada pelo Renanzinho. É por isso, enquanto essa direita que tá debatendo na internet soltar essas pérolas, tá fácil. Saca? Tá fácil. Desproporcionalmente grande. E aí pode ter uma discussão se é mérito ou não é mérito. Acho que dá pra deixar essa discussão pra outro momento. Mas a questão é, a esquerda é establishment, e toda vez que a esquerda chega ao poder, seja, o PSOE que tá na Espanha ocupando o poder, seja quando o Biden tava no poder, ou quando o Fernandes estava no poder da Argentina, eles não têm nada de novo a oferecer. Por exemplo, houve quase uma revolução no... Sabe por quê? O que tá dando mais engajamento para essa nova esquerda é o fato dessa nova esquerda chamar a atenção para pontos bastante elementares que estavam escondidos no debate. Como, por exemplo, Joe Biden não é de esquerda. Manuel Macron não é de esquerda. Você lembra lá do Trudeau? Tinha gente que achava que era de esquerda. Da onde, meu filho? Essa turma não é de esquerda. O que desilude o trabalhador? Acreditar que essa turma é de esquerda. Porque essa turma não é. Essa turma, em geral, é centro-direita. E, eventualmente, alguns a gente possa classificar como centro-esquerda. Qual o discurso que ganha força? O discurso que critica esse centrismo. Porque centro-esquerda ou centro-direita é mais do mesmo. É isso que não avança. É isso que não muda. É isso que o povo está cansado. O povo quer proposta. E aí o povo está começando a enxergar o que é a proposta da esquerda. Que não é isso que o Renan está falando. Isso que é a esquerda. Acontece que, como a gente está numa quadra histórica de avanço da extrema-direita, que é eufemismo para fascismo, tudo que não é extrema-direita parece que está na esquerda. Sabe que você olha um político de centro-direita, você vai achar que é esquerda. Saca? Porque o cara simplesmente não é um fascista. Então agora não ser fascista significa ser de esquerda. Só que a turma não tá percebendo esse zeitgeist. Ou às vezes está, mas é conveniente se fazer. Né? Que zeitgeist é esse? Esse espírito do tempo, gente. Sabe? Há um espírito do tempo de ascensão da extrema-direita calcado na falência da democracia burguesa. Como a direita não tem nada a oferecer, ela precisa extremar aquilo que ela já oferece. E isso inevitavelmente cai no fascismo. Agora a gente está vendo lá o Trump, né, botando a polícia para cima dos antifascistas. Sem pudor nenhum de perseguir aqueles que lutam contra os fascistas. Ora, gente, se você é antifascista, você é o quê? No entanto, não há pudor nenhum. A turma está fazendo isso. Então não é nós que estamos vulgarizando o termo. É a quadra histórica que a gente está vivendo. O Chile, pedindo uma constituição nova, aí elegeram esse rapaz novo, o Boric, aí ele entrou lá e ele não fez nada de novo. Por quê? Porque o horizonte imaginativo da esquerda se institucionalizou. Não, ele não fez nada de novo, Renan. Porque aquela frente que incluía a esquerda chilena foi engolida pelo neoliberalismo. Simples assim. E por que a galera se decepciona? Vocês estão vendo como é que tá lá no Chile? Quem é que tá de novo muito bem nas pesquisas? A principal liderança comunista do Chile. Por quê? Porque naquele grupo político que colocou o Boric no poder, já era para ser um comunista. Os comunistas abriram mão. O candidato comunista acabou abrindo mão para conseguir formar essa frente e vencer. O que aconteceu? O governo se estabelece e já se rebaixa e frustra todo mundo de novo. O que está acontecendo? De novo, quem lidera as pesquisas no Chile é uma candidata comunista. Estão entendendo? Por quê? Porque a turma, na realidade, ela é atraída por esse horizonte de esquerda. O que falta é
as lideranças políticas estabelecidas na centro-esquerda, na centro-direita, oferecerem alguma coisa de esquerda pro povo, porque o povo quer. E eles, portanto, não têm nenhum, vamos dizer, grande sonho que vá além de um capitalismo com direitos sociais e um pouco de agenda woke, que é basicamente o que todos os partidos de esquerda fazem hoje no mundo. O comunista... Essa agenda, que sequer dá pra chamar de esquerda, é no máximo um progressismo liberal. Ou seja, não é anticapitalista. E é um pouco progressista na agenda moral. Não é anticapitalista porque não enfrenta de maneira alguma o capitalismo, sequer tenta reduzir o seu avanço, mas entende que há a necessidade, né, do Estado para dar algumas condições de trabalho para a classe trabalhadora. Isso sequer é ser de esquerda. E progressismo liberal, né, gente, isso que ele chama de agenda woke, isso então é só progressismo, que sequer pode ser associado à esquerda, porque progressismo tem tanto de esquerda quanto de direita. Ou seja, isso que o Renan está dizendo que é a agenda da esquerda é justamente a agenda que faliu. Faliu. Faliu no mundo todo. Porque é a agenda tocada pela esquerda institucional, por essa centro-esquerda, que às vezes se confunde com centro-direita. E era o caminho do Lula, agora. Que só mudou porque o Eduardo Bolsonaro foi burro o suficiente para recuperar a popularidade do Lula, dando a ele uma oportunidade de instrumentalizar essa crise criada pelo Trump, a fim de demonstrar alguma coisa para além, tá, dessa conciliação neoliberal, que já vinha enterrando esse mandato do Lula. Então, na realidade, o que o Renan está criticando não é a esquerda, é justamente aquilo que a esquerda combate. Aquilo que a esquerda combate. Só que essa esquerda ela estava apagada, agora ela está começando a aparecer, e no meu entendimento ela só vai crescer. E só não vai crescer mais rápido porque as Big Techs boicotam. Vira e fala, cara, dá pra fazer outra coisa assim, que tal a gente olhar com uma perspectiva revolucionária que nós tínhamos há 100 anos atrás? E aí eles começam a discutir isso, eles fugiram um pouco dessas discussões sobre gênero, essas coisas woke, e eles pontuaram as discussões deles com elementos ligados à economia política, que é um tema que comunistas gostam de estudar, e aí eles, em algum ponto, com muitas falácias, mas trouxeram, vamos dizer, um debate mais embasado. A direita... então, assim, eu vejo mérito nisso, eu acho que eles se encaixaram nisso e eles entregaram para um jovem de esquerda essa perspectiva de um debate com horizontes diferentes, com propostas diferentes, com ideias diferentes, mesmo que elas sejam antigas. Pro jovem de direita, a direita se tornou tão mainstream na internet, não no sistema político como um todo, que virou fácil a direita. Então, a tua crítica no sentido de que a direita ela não tem nada de interessante para oferecer, ela, em termos gerais, ela está correta. Em termos gerais, ela está muito correta. Os grandes nomes da direita são grandes retardados. E a produção de conteúdo digital da direita... Eu vou ter que parar pra rir. Os grandes nomes da direita são grandes retardados. Ai, caralho, mano. Caralho. Então é isso. Renan, é isso. É isso. Ela é inútil. Eu não vou incluir o meu grupo. O Movimento Brasil Livre, o partido que a gente está montando a missão, é excitante no sentido de oferecer ideias e perspectivas diferentes. Naturalmente a gente não é mainstream, então eu não posso tomar a direita pelo MBL. Então o MBL é um elemento menor dentro do campo da direita. Agora, se eu vou pegar as discussões que o Lucas Pavanato tem, que o Nicolas tem, a gente já sabe, né? É lá, a esquerda, o comunismo. E o MBL também, tá, gente? O MBL também, porque a turma do MBL não estuda, tá? Não estuda, tá? A gente viu a proeza do Mamãe Falei de perder o debate pro Loconte. É isso, tá, gente? É isso. Estão destruindo a família. É meio repetitivo e tá sendo repetitivo já há pelo menos 10 anos. E quando a gente pergunta pra um direitista o que você tem de novo a oferecer, hoje o direitista não tem. Então eu vou concordar com você na maior parte da crítica que você fez. Eu só não posso, vamos dizer, me enquadrar nela. Não enquadro nem o nosso grupo, porque de fato a gente tá propondo coisas bem diferentes. Cara, olha as postagens do teu grupo, cara. Olha os vereadores que vocês têm espalhado no Brasil. Eles são, tá,
cópias mal acabadas das teses bolsonaristas, tá? Misturado com as teses da nova direita dos Estados Unidos. É as mesmas falas há 10 anos, Renan. Você quer tirar o seu fora, mas você tem que olhar pro que essa turma tá fazendo, cara. Olha o que a tua turma tá fazendo, cara. Vai olhar as postagens aí dos vereadores de vocês aí, cara. Pra ver se não é exatamente isso. E por isso que tá fácil pra nós. Por enquanto nós estamos jogando no easy. Estamos jogando no easy. Entendeu? Porque vocês não estudam. Vocês repetem as mesmas coisas. Eu sinto que hoje na internet, pelo menos o meu algoritmo, ele me manda muito MBL, muito comunista e uma pitada de Nando Moura. Às vezes. Ok. Olha aí, cara, o meu algoritmo tá que nem o do Petri. Mas eu suponho que é por causa dos vídeos que a gente reage aqui, né? Mas é isso, basicamente. Tem em cima do muro de maneira muito embasada. Mas eu acho, vivendo os dois lados, que os comunistas, eles começaram, ou eles entenderam melhor onde que tá a dor do cara trabalhador ou do jovem que tá sem emprego ou sem... Sabe o que é, galera? Eu vou insistir nisso. É que agora tem gente de esquerda falando. A esquerda sempre esteve no mesmo lugar. O problema é que aquilo que se entendia como esquerda não era esquerda, gente. Era um progressismo liberal. E esse progressismo liberal, ele é absolutamente desconectado do povo. Desconectado do povo. Porque, veja, o progressismo liberal, que a galera confunde com esquerda, trata as questões econômicas, as questões políticas, a partir de uma chave moral, tentando passar para as pessoas uma superioridade moral. Sabe aquela época de, não fala tal coisa que você vai ser cancelado, isso não é politicamente correto, nós temos que mudar aqui. Sabe, aquilo começou a gerar um ranço, só que isso não é esquerda, gente. Isso é uma turma que se vendia como superior moralmente. Saca? E isso gerou um ranço do trabalhador, porque isso não dialoga. Aí você pega uma coisa que é do cotidiano do trabalhador, um jeito dele de falar, por exemplo. Aí você vai lá e diz, não, é errado. Isso é preconceituoso se você falar assim. É lógico que às vezes até é preconceituoso. Só que a pessoa, ela tá reproduzindo um preconceito que tá na sociedade. Porque ela ouviu sempre as pessoas falarem assim, a avó falava assim, a mãe falava assim, e a pessoa fala assim também. Aí chega alguém de cima pra baixo dizendo regra, cagando coisa, como é que você deve ser e tal. Dizendo, olha como eu sou superior moralmente a você. Isso aí encheu o saco, galera. Mas qual é o meu ponto nessa discussão? Isso não é esquerda. Isso não é esquerda. Ficou muito conveniente para uma parte da esquerda institucional se juntar com essa turma e fingir que isso é esquerda. Por que ficou conveniente? Porque aí a centro-esquerda que estava no poder, num governo neoliberal, né, de frente ampla neoliberal, pode tocar a política neoliberal que ninguém vai dizer que isso não é de esquerda. Porque ser de esquerda, aí vira apenas defender minoria, vira apenas progressismo, vira woke. Entende? O woke, ele serve muito bem para falsa esquerda. Porque aí, eu digo, olha, eu acho que gays devem existir. Eu acho que a gente não pode ter preconceito de raça, a gente não pode ser xenofóbico, beleza, então você é de esquerda. Enquanto você tá lá, sentando pau em política neoliberal. Essa foi a tragédia da nossa esquerda institucional. Porque aí, a comunicação progressista liberal, que é arrogante, moralista, gera antipatia na classe trabalhadora. Ao passo que as medidas econômicas neoliberais ferram com a classe trabalhadora. Como é que a esquerda institucional vai bem? Tá entendendo? Não vai bem. Porque tá comunicando de maneira arrogante e tá entregando uma política econômica que ferra com o trabalhador. Agora, tá aparecendo no debate público da internet o que é a esquerda de verdade. Que sim, defende todas as minorias políticas, que luta ao lado das minorias todas as lutas anti-opressão, mas que coloca o foco da sua luta na luta de classes, na relação política, na relação econômica.
e luta por um governo que não entregue uma política macroeconômica neoliberal. Aí, magicamente, a esquerda começou a dialogar com o povo. Galera, a esquerda sempre dialogou com o povo. O problema é que a turma achou que uma coisa era esquerda e que não era esquerda. Porque qual foi sempre a pauta da esquerda? Sempre foi a pauta econômica, gente. Mas a coisa estava tão progressista liberal que se criou um mito na internet de que a esquerda não entende de economia. A maior obra da esquerda mundial chama-se O Capital, Crítica da Economia Política. Mas conseguiram colar na internet brasileira que a esquerda não entende de economia. Aí aparece, né, o Mamãe Falei falando de produtividade na internet. Essa é a turma que entende de economia. Vai discutir a produtividade do barbeiro. Essa é a turma que entende de economia. Porque a esquerda entende de woke. Entenderam? Isso aí foi uma merda para a esquerda. Foi conveniente para a esquerda institucional, porque eles podiam tocar o neoliberalismo se fazendo passar por esquerda. Matou todo o debate de esquerda de verdade, enquanto que a turma na internet que falava em nome da esquerda e que não era esquerda, estava defendendo somente esse progressismo liberal. O que mudou agora? Mudou que agora tem gente de esquerda de verdade no debate. É isso que mudou. Só que a gente não tá no poder. A gente não é mainstream em nenhum lugar do mundo. Eu acho que o que mais se parece com esquerda, que tá no poder, é o que tá no poder na China. Eu acho que o que mais a gente pode dizer, ó, ali tem um governo de esquerda. Porque o que pauta as decisões políticas na China são os interesses do desenvolvimento chinês, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então lá dá pra dizer que tem um governo de esquerda. Talvez no Vietnã, talvez na Coreia Popular, talvez em Cuba. São poucos os lugares. Poucos lugares. Porque, em geral, a fábula do Renan tá errada. Perspectiva de futuro. E ele soube explicar pra esse cara por que ele tá mal. E eu vendo o que chega pra mim do MBL, que a coisa tá mais espalhada, assim, dentro de lives ou dentro de rants. Você entende o que eu tô falando? As coisas estão mais confusas, pelo menos pra mim, como as coisas chegam pra mim. Eu tenho que ouvir muito, por exemplo, a tua live pra eu pescar uma resposta de algo que eu tava querendo. Você entende? Interessante. E aí quando eu vejo um Jones Manuel, ele vem e me fala exatamente o que eu tava querendo entender do porquê que a economia tá estragada, do porquê que o trabalhador tá trabalhando cada vez mais, vem mais rápido pra mim. E é por isso que eu fiz aquela crítica. Eles estão se comunicando de uma maneira mais eficaz, me parece. E com um pouco menos de raiva também. Estão menos histriônicos. Eu acho que especificamente o Jones Manuel faz isso. A gente vai ter outros influenciadores que são bem histriônicos. Aquele Gaio Fato, aquele menino... Sempre esqueço o nome dele. Não tem barba. O Ian Neves? O Ian Neves. Você acha ele? Pô, cru. É que ele força a barra, fica meio artificial. Mas ele tenta ser meio agressivo. É que só não dá muito certo. Mas a tentativa tá ali. Eu não acho que eles cheguem nas dores dos trabalhadores. Assim, se você for falar que o sonho deles é que o discurso deles ecoe com operários, com trabalhadores, vamos dizer, uma massa assalariada de pessoas que têm uma vida mais ou menos difícil. A ideia do proletariado deles não é com eles que eles ressoam. Eles vão ressoar muito com isso. Pior que ressoa muito. Aí é que tá, Renan. Ressoa muito. O problema é que não chega lá. Mas quando chega, ressoa. Né? A internet ainda é muito pequena burguesa no Brasil. E é isso que dificulta o nosso trabalho. Mas quem está organizando os trabalhadores nos coletivos de luta está dialogando com essa turma. Só que o alcance é menor. Porque não tem a visibilidade da internet. E a internet ainda é muito pequena burguesa no Brasil. Demais. Tá? Mas eu tenho insistido nisso. Esse papo de que a esquerda não dialoga com o trabalhador é falso. A esquerda que dialoga com a classe trabalhadora é aquela esquerda que fala da luta contra a escala 6x1, que fala contra as privatizações, é aquela esquerda que defende o SUS, é aquela esquerda que defende o aumento do salário mínimo. Quando a gente começa a pautar a discussão pela defesa dos interesses da classe trabalhadora, os interesses econômicos,
A esquerda dialoga sim. O problema é que tem uma parcela da esquerda que está impedida de fazer esse debate. Porque ela vai ser cobrada de estar no governo e não estar entregando isso. E aí, como ela não pode ser cobrada, para não ter que fazer enfrentamento, ela prefere não fazer esse debate. Aí não dialoga. Agora, quando a esquerda toca nesses termos, aí a gente tem uma esquerda que dialoga pra caralho. Estudantes universitários, com jovens menores de idade, intelectualmente curiosos. É igual aquela ideia de que a discussão do 6x1, tocada pela Erika Hilton, ela mobilizou trabalhadores ao redor do Brasil. Chegou até a ressoar um pouco, mas ela não mobilizou ninguém. Ela mobilizou os estudantes e o universo, a bolha da esquerda ativa em redes sociais. Não, mobilizou sim, só não ganhou tração justamente porque as grandes centrais sindicais e o governo não fizeram questão de puxar essa bandeira. Aí a coisa acabou esfriando, mas de início teve adesão sim. Só que aí, né, gente, a gente tem que continuar dando os passos adiante. E aí faltou perna. Então, eu não acho que eles estão chegando em quem eles imaginam. Acho que eles imaginam que eles chegam. Houve um momento, acho que foi o Ian Neves, que nessa discussão do 6x1 no ano passado, ele foi na frente de uma fábrica, tentar fazer meio que uma convocação e ele ficou sozinho ali na frente. Eles meio que entendem isso, mas eles estão fazendo sucesso porque eles estão apelando junto ao público. Isso não aconteceu não, tá? Não aconteceu não, tá? O que aconteceu foi que o Ian colou no ato junto com a turma da UP. Ele não estava sozinho não, tá? E pelo que eu entendi era um piquete. Então o objetivo não é o mesmo de uma manifestação. Jovem. O que acontece, Petri, na minha visão, tem e as pesquisas, assim, em geral, quando saem pesquisas eleitorais, elas captam isso. A pesquisa eleitoral em São Paulo para a eleição de 2024, teve o Kim, teve a Tabata, teve o Boulos, você conseguia pegar essa lógica. O público mais jovem, a clivagem é esquerda radical e MBL. E se esse jovem é evangélico, Nicolas. O bolsonarismo não existe mais para esse público mais jovem. Aí que você vai chegando, cara, 35 mais, aí a coisa vai subindo. Aí você vai pegar esse discurso do bolsonarismo, ele vai ficando cada vez mais presente. Mas ele tem razão nesse recorte, é isso aí. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficar muito petistas e muito bolsonaristas. Tanto que a maior parte do eleitorado do Lula são pessoas idosas, e quando você vai pegar do Bolsonaro também. Então acho que a gente, no público jovem, em que boa parte das inovações em termos de discurso em rede social acontecem, os comunistas e o MBL vão produzir essas inovações. Bom, então o meu algoritmo ele tá me entregando exatamente o que um jovem tá recebendo, que são vocês e os comunas. E o Nando Moura xingando todo mundo no meio. Dá uma boa... pra aliviar um pouco a barra. Ou pra piorar a situação. Então, por que você acha que isso tá acontecendo? Que vocês, como influencers, esses dois grupos estão disputando a atenção do jovem? Eu acho natural porque ambos os grupos, eles dominam uma linguagem inovadora de redes sociais para pessoas que querem ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. É porque o jovem não tem perspectiva diante do que está posto. Então hoje o que vai atrair a atenção do jovem não pode ser o que está posto. O que está posto ele já sabe que não presta. Então ou ele vai buscar uma proposta da esquerda radical, que combate o que está posto pela esquerda, ou ele vai cair na extrema direita, que também está a fim de chutar tudo que está aí sem saber o que vai botar no lugar, o que é muito perigoso. E, querendo ou não, o MBL está nesse espectro, tá, gente? O MBL é um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eles nasceram no mesmo processo político, eles bebem na mesma fonte. Então é moralismo, só que com uma roupagem mais jovem. E do tipo, não, Bolsonaro não deu certo. Então nós não somos Bolsonaro. Mas é demagogia, moralismo e senso comum. O que o MBL oferece para o jovem é a mesma coisa que o bolsonarismo. Com uma roupagem jovem e principalmente com o fato de não ser o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já passou por ali e deu merda. Então o que eles vendem para a sociedade? Se baseiam só em senso comum nas suas propostas. Pegue lá o videozinho do edit do Kim Kataguiri, onde ele quis dizer que trabalha. As propostas é aumentar a pena, aumentar a pena, aumentar a pena. O que é isso? Demagogia baseada em senso comum. Vamos, né, prender o matou. O que é isso? Moralismo. Então é demagogia, senso comum e moralismo. É a mesma chave do bolsonarismo. Não tem nenhuma proposta nova, não tem nenhum... Gente, a direita não tem proposta para nada. Nada. Podem avaliar. Todas as propostas da direita se resumem a senso comum, demagogia e moralismo.
tentem encontrar alguma coisa fora disso e falhem miseravelmente. E eles falam que nós somos histriônicos. Ao contrário, o que a direita está oferecendo é só isso. É gritaria onde se vomita senso comum, moralismo e demagogia. Emulando o radicalismo, porque sabe que tá todo mundo de saco cheio do que tá aí. Que o que tá aí não funciona, só que o que tá aí é o capitalismo. E aí eles têm que se fazer de louco para as pessoas já acharem que aquilo que eles defendem não é essa coisa que tá aí. Então, é um plot twist. Não, isso aí é culpa dos políticos. Não, isso é culpa do Estado. Não, isso é culpa dos corporativistas. Não, isso é culpa do imposto. Ou seja, estão simplesmente tapeando o fato óbvio que é aquilo que está todo mundo de saco cheio se chama capitalismo. Então eles contam com a ingenuidade. Uma outra coisa que o MBL conta, eu tenho percebido isso por causa que eu escrevo no Twitter, o seguidor médio do MBL não sabe ler. Não sabe ler, gente. Saca? Se você dá um texto para um seguidor médio do MBL e pede uma interpretação de texto, na pergunta que você fizer, você vai ter que perguntar qual o título do texto. Aí ele vai lá, olhar o título, A Casa Amarela. O título do texto é A Casa Amarela. Aí você tem que perguntar depois, qual a cor da casa? Amarela. Se for um pouco mais complicado que isso, o MBLer médio já não entende. Não entende, gente. Aí você junta isso com a realidade brasileira. Nós nunca lemos tão pouco. Uma sociedade que já lia pouco, que está lendo menos ainda. Essa superexposição de tela e essa questão de dopamina acelerada, as pessoas não conseguem mais prestar atenção nas coisas com foco. E os MBLers se baseiam nisso. Se vocês verem as coisas que eles escrevem no Twitter, o MBL médio, tipo, eles vão lá tentar dar uma lacrada em cima do que você falou, sendo que flagrantemente ele não entendeu o que você falou. Mas não é que o que você falou tá complicado. Não, é que ele é burro mesmo. Então eles se aproveitam dessa burrice para emular radicalidade, tá? Para fingir que aquilo que eles defendem não é aquilo que tá aí e que tá todo mundo de saco cheio. Só que a turma acredita. Por quê? Porque é burra. Entendeu? A aposta do MBL é a aposta na burrice das pessoas. Enquanto que a nossa aposta é o oposto. A gente tem que apostar na inteligência das pessoas. A gente tem que fazer a pessoa nos ouvir. Perder o preconceito. O que aconteceu com o Petri, na minha opinião? Posso estar enganado, vai. Mas na minha opinião parece que a extrema-direita andou chutando o Petri, né? O que o incomodou, né? Não sei exatamente o motivo. Eu tenho algumas notícias assim soltas que eu não vou aqui comentar, mas enfim, rolou lá um atrito que possivelmente, eu tô aqui chutando, tô vendo de fora, mas que possivelmente ele ficou puto e ele decidiu prestar atenção. Pô, mas essa galera não é legal não. Pô, olha só o que esses merda estão fazendo, olha só que trouxice. E isso despertou, talvez, eu tô sendo franco aqui, talvez isso despertou pra ele prestar atenção no que a outra turma tá falando. E aí o fato dele prestar atenção numa outra turma, de repente botou umas pulguinhas atrás da orelha dele, que é o que ele tá colocando agora aqui pro Renan. Tem que acontecer alguma coisa pra pessoa nos ouvir. E a gente tem que apostar na inteligência das pessoas. É muito difícil quando você não parte do senso comum. A gente tem que pegar o senso comum, puxar a atenção da pessoa, furuncar ali no senso comum pra passar dele. Tudo isso sem perder a atenção da pessoa, para depois conseguir dizer alguma coisa para a pessoa. É muito mais difícil do que você simplesmente gritar, prendeu, matou. Vamos aumentar a pena. Bandido bom é bandido preso ou morto. Tá entendendo? É muito mais simples fazer isso. Não dá trabalho. Não tem o trabalho que a gente tem. Mas isso é apostar na burrice. Eu sei que é mais difícil, mas mesmo assim, eu prefiro apostar na inteligência. Tanto o MBL quanto os comunistas, eles entregam uma experiência do ponto de vista de linguagem muito similar.
pros seus seguidores. O seguidor de um comunista e um seguidor do MBL não é igual a um seguidor do Nicolas ou um seguidor do Lula. Isso é bem claro. O seguidor do Nicolas, ele é um seguidor, sei lá, vai ser um rapaz evangélico que vai ver é que nem tem muito esse seguidor jovem, né? Você acompanha um post do Nicolas, em geral, ele fala alguma coisa e tem uma pessoa, estou orando por você. Um seguidor comunista, ele tem um interesse intelectual, uma curiosidade intelectual maior. Mais ou menos o mesmo perfil do pessoal das lives do MBL. Então, o MBL entrega à direita isso e os comunistas entregam à esquerda isso pra este público que tem mais ou menos esse mesmo perfil. Não, cara, eu acho que é um corte mais ou menos cognitivo. Não, cara, não, cara. É que ele não pode admitir que o público do MBL é o mesmo público do Bolsonaro. Só sem o Bolsonaro. Bom, o que eles entregam é a mesma coisa. Eu tô dizendo, o Renan, o Kim, o Arthur não consegue, tá? Qual é o nome do outro que também finge? Ricardo. Mas você cai ali, Arthur, pega aquele Guto. Vocês já viram o que aquele Guto fala? Vê se aquilo lá não é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, gente. Tal do Rubinho Nunes. Eu acho que esse não é mais do MBL, mas era. Se não é mais, era. Olha o que ele fala. Vê se não é a mesma coisa do Bolsonaro. Pega o NPCzinho aqui em Santa Catarina, que é vereador, lá da lei xenofóbica. Vê se não é exatamente o Bolsonaro. Tá entendendo? É a mesma coisa, gente. Aí ele tá aqui falando, não, calma, veja bem, não é bem assim. Para, cara, conta outra, cara. Você vai meter essa, Renan. Vai meter essa, Renan. Os caras que estão tanto cara, um jovem lulista ou um jovem bolsonarista, que já não é muito comum, a coisa é um pouco mais simplificada. Não, mas eu digo assim, qual que é a dor desse jovem? Porque me parece que todo jovem, seja ele o comuna ou o cara que gosta do MBL, ele tá sentindo que o sistema tá quebrado. Sim. E que ele tá sem perspectiva de futuro. E aí, eu até acho que os dois lados acabam explicando isso de uma maneira muito parecida, mas usando termos diferentes. Os comunas vão falar das grandes riquezas e vocês vão falar do sistema que também está junto com o Estado. Então os dois grupos falam que o Estado também é um problema que privilegia os bilionários e esses caras que estão desde não sei quando no poder. Então assim, eu não consigo entender exatamente onde está a diferença, visto que os dois grupos estão percebendo que o sistema está quebrado e em breve vai dar merda. A diferença, Petri, é que o MBL defende esse sistema. Ele performa antissistema, mas ele defende o sistema. Porque esse sistema, Petri, ele não é o Linux, ele não é o Windows, ele não é Android, ele não é o iOS. Esse sistema tem nome, chama capitalismo. Entendeu? Que é o que o MBL defende. Então esse sistema que está quebrado, que ninguém mais suporta, é o sistema capitalista. Tá entendendo? Por isso que o MBL tem que emular a radicalidade. Tem que chamar atenção para outras coisas. Para que a galera não perceba que eles são o sistema. Eles defendem esse sistema que está quebrado e que o jovem não acredita mais. Só que eles usam o senso comum para pegar o desavisado, para pegar o preguiçoso, para pegar aquele que não gosta de ler, para pegar o preconceituoso, uma vez que o preconceito é o que há na sociedade capitalista, né? É barbada, né? Enquanto que a gente tem que fazer um trabalho muito mais duro de mostrar para todo mundo, sim, esse sistema que você acha uma merda tem nome, chama capitalismo e é justamente esse que a gente tem que superar. Eu acho que os dois partem de uma análise de cenários. Elas têm premissas, autores usados como base diferente e leituras diferentes. Eu acho que eles são mais ortodoxos em seguir uma determinada trajetória, uma escola histórica de pensamento. A gente é mais aberto. Inclusive, se precisar, a gente lê autores de esquerda para fundamentar as nossas posições. Não lê nem os de direita, cara. Vocês não lê, cara. Vocês não lê nem os de direita, mano. Vocês não lê. Vocês se politizaram em chans, em fóruns, no Facebook. Vocês se politizaram no YouTube. Vocês importaram, tá, lixo reciclado da nova direita dos think tanks dos Estados Unidos
Vocês não leem merda nenhuma. Quando muito, e poucos de vocês leem o quê? Artigos do Mises Brasil. Vocês não leem porra nenhuma. Você vai meter essa, Renan? Você vai meter essa? Agora é aquela hora do debate de perguntar qual livro que você tá lendo agora? Né? Vocês lembram do Moro? Quando o Bial perguntou isso pro Moro, eu leio muito. Pô, leio muito, então o que você tá lendo? Eu leio, que livro você leu? Eu leio biografias, qual que você tá lendo? Aí deu tela azul. Que coisa maravilhosa. Mas a gente vai chegar a algumas análises que a gente pode colocar aqui, são comuns. A ideia de que você possui uma oligarquia que controla a tomada de decisões no Brasil. A composição da oligarquia vai alterar um pouco para cada um, né? Mas ambos vão concordar que isso acontece e que essas oligarquias, elas exploram, vamos dizer, as demais classes, a gente pode colocar em classes também nesses termos, e mantém seus respectivos privilégios. Acho que a gente vai dar pesos para atores diferentes em cada cenário. Eles vão falar, por exemplo, que o agro é um elemento central dessas oligarquias. A gente vai falar, por exemplo, que o Centrão, que é uma força old school da política brasileira, que já foi agro, inclusive, ele é mais importante. Cara, olha só, ele tá falando e ao mesmo tempo ele tá percebendo a merda. O Centrão é o agro, cacete. Os políticos, eles representam quem? Tem que banca, entendeu? Eles têm que fazer uma força muito grande e contar com a burrice das pessoas. Para que elas não entendam que não existe o problema Centrão. O Centrão é formado pelos funcionários dos grandes grupos econômicos. Então não existe combater o Centrão sem combater os grandes grupos econômicos. Quer ver? Vamos pensar o seguinte. Tem o Centrão lá na Câmara dos Deputados. Beleza, vamos tirar todos. Vamos tirar todos. Tá? Vamos lá, eu sou o mágico agora. Eu fiz uma magia aqui. Eu fiz sumirem todos os deputados do Centrão. O que vocês acham que vai acontecer na eleição seguinte? Se a gente não mexer no agro, na bancada evangélica, na bancada da Faria Lima, dos bancos. O que vocês acham que vai acontecer na eleição seguinte? Vai ter outro Centrão, gente. Porque é lógico que o problema não é o Centrão. Beleza, o problema é o Centrão? Tá bom, tira todos. O que vai acontecer? Eles vão falar que os bancos e a elite rentista vão ter um impacto maior. A gente pode falar, por exemplo, que os sindicatos e associações dos servidores que fazem um lobby, assim como a turma do judiciário, tem um impacto maior. A gente vai falar muito das dores da classe média. Eles vão falar muito das dores das pessoas mais humildes. Então, a gente vai abordar a questão da... Essa é bobagem. Uma das minhas lutas aqui é convencer a classe média que ela é classe trabalhadora. Não interessa se ela ganha um pouco mais, não interessa se ela mora melhor, se ela dirige um carro melhor, se ela tem mais acesso a consumo. Vive de salário, classe trabalhadora. O que é bom para o mais pobre é bom para você. Essa é uma das minhas lutas. Tá? Convencer a classe média que ela é classe trabalhadora. É isso que a gente tem que fazer. A pobreza de uma maneira diferente da deles. E aí a gente vai chegar para discussões econômicas e reformas de Estado, aí sim de maneiras completamente distintas. Então a gente vai falar de uma reforma de Estado encarando a questão dos privilégios e entendendo que a gente vai aumentar a competitividade e aumentar a complexidade da economia brasileira com uma série de medidas que a gente está tratando nos nossos termos. Engraçado o MBL usando esses termos, complexidade da economia brasileira, cara. Isso aí é o vento virando. E eles vão falar isso nos termos deles. E nós vamos acabar nos confrontando no campo das ideias, porque a gente vai discordar profundamente do que eles estão falando ali, e eles também vão discordar da gente. Naturalmente, nós temos razão. Eu não sou um relativista, eu acho que eles estão profundamente errados nas premissas deles, como, por exemplo, como diminuir a questão dos juros no Brasil, como aumentar a complexidade econômica. Mas há uma discussão nesse campo. A questão há uma discussão. Entanto que há nos podcasts, vamos dizer, é curioso, acho que você vai gostar desse comentário. Se você reparar, há nos podcasts em geral uma super representação de MBLers e comunistas, mas eleitoralmente falando eles não têm esse mesmo tamanho. Uhum. Então por que acontece? Porque se você for chamar... Por que não tem esse mesmo tamanho? Bom, primeiro que o MBL se estabeleceu antes. Segundo, a
A esquerda não muda o seu voto para deputado que nem a direita. A esquerda continua votando nos mesmos, que é um voto ideológico. A direita nem sabe quem é que votou na eleição passada. Ela vai votar nesse que ela está vendo nessa semana. Terceiro, não tem financiamento. Quarto, os partidos de esquerda não dão oportunidades, tá, para essa gente que está chegando agora, porque vê essa gente como oportunistas, aventureiros, que podem desorganizar a luta que eles vêm fazendo há anos. Eu não estou nem dizendo que isso está errado, em alguma medida isso inclusive pode estar certo. Embora eu acho que em alguns momentos isso está errado. Então é por isso que ainda está subrepresentado. Chega na hora da eleição, a turma da esquerda não vota em influenciador. Não vota. O que está acontecendo é um outro movimento. Os políticos tradicionais daquilo que a gente entende como esquerda estão se tornando influenciadores. Que não tem como segurar a influência das redes sociais nas eleições. Mas eu acho que isso deve começar a mudar esse ano. Aliás, eu torço para que isso comece a mudar esse ano. Por isso eu estou me colocando como pré-candidato a deputado aqui pelo Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente também tem que reforçar isso. Porque a gente tem que começar a mudar esse jogo. Não é possível, gente, que a turma do MBL tenha mais representação que a gente. Dado, né, o quão incompetente eles são frente ao debate público. Veja, a simples pergunta do Petri, o Renan falou mais de 10 minutos, que já está acabando o corte aqui, e ele não respondeu. Ele tergiversou ali. Simplesmente tentando dizer que eles também têm algum trabalho intelectual, que eles leem, que eles são apenas uma visão diferente. Sendo que não é. Eles são o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Para ter uma discussão sobre economia, uma live de 2 horas, falando sobre a crise econômica brasileira, com o Lucas Pavanato, que provavelmente vai ser o deputado federal mais votado por São Paulo no ano que vem, não vai sair nada. E se eu chamar, ou se você chamar a Erika Hilton, também não vai sair nada. Agora, se você chamar um Comuna, ou chamar o Arthur, vai sair. Se você chamar o Kim, vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair o Kim ou o Arthur chorando do debate. É isso que vai sair. Tá bom? Agora imagina, hein? Pavanato mais votado de São Paulo. Será que vai ser? Cara, isso jamais aconteceria sem o apoio das Big Techs, gente. Porque eles não ficam passando pro Shadowban, que nem toda a esquerda. Aí o algoritmo entrega, e entrega com força. Se o algoritmo entregasse com força para um de nós, que nem entrega para a direita, nós também tava se elegendo e também tava fazendo um monte de voto. Mas o nosso caminho é sempre muito mais difícil. E aí fica uma dica para você. Você aí, que é aqui do Rio Grande do Sul e que quer me ajudar. Quantos votos você já conseguiu? Você já se organizou pro ano que vem para ir entregar panfleto? Já fez uma lista de amigos, de familiares, de colegas de trabalho que você vai visitar para pedir o voto? Você que não é aqui do Rio Grande do Sul, mas que quer ajudar a esquerda de verdade, já está fazendo isso pro seu pré-candidato? Não adianta só jogar a responsabilidade pra gente, tá? Alguns de nós vão dar a cara para bater. Mas vocês também têm que arregaçar as mangas. Cada um de vocês tem que conseguir pelo menos 10 votos. Bom é 20, mas pelo menos 10. Nós temos que multiplicar. Porque o algoritmo não vai entregar. Amanda Vettorazzo gastou 700 mil com o grupo Meta para se eleger vereadora. Que eu olhei lá. Nós não vamos ter 700 mil nem para a campanha inteira. Muito menos só para impulsionar em 2 redes sociais. Quem é que vai ter que fazer esse trabalho para chegar lá? Vocês. Eu tô fazendo tudo que eu posso, tudo mesmo. Literalmente ficando sem voz. Ficando doido. Correndo de um lado pro outro. E você que tá assistindo e que quer ver isso acontecer, o que você tá fazendo?